Olá, meu nome é Lohane Freitas Campos, eu sou aluna do curso de Fisioterapia da Universidade de Brasília e vou apresentar o meu trabalho intitulado Prevalência da traqueostomia em pacientes da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário de Brasília, que teve como colaboradora a fisioterapeuta Magali Francisca de Oliveira Silva e orientação do professor Dr. Sérgio Ricardo Mateus. A traqueostomia é um procedimento cirúrgico invasivo comumente realizado na UTI. Ela consiste na abertura da parede anterior da traqueia, comunicando artificialmente com o meio externo, com o objetivo de promover uma via aérea pérvia. Esses pacientes traqueostomizados, eles apresentam grandes demandas de recursos ventilatórios, hospitalares e pós-hospitalares. As indicações para a realização da traque consistem em pacientes com insuficiência respiratória aguda, com a necessidade de ventilação mecânica prolongada, falha no desmame, pacientes com via aérea difícil, obstrução das vias aéreas superiores e proteção das vias aéreas. Por mais que a traqueostomia esteja associada a benefícios, o seu uso pode gerar complicações, como por exemplo, estenoses traqueais, sangramentos, fístulas. A indicação, o momento ideal, a técnica ideal, ela varia na literatura e gera muita controvérsia, o que colabora para que a realização da traque seja baseada em aspectos clínicos subjetivos que variam de local e do médico intensivista. Pensando nisso, o nosso objetivo foi analisar o perfil e a prevalência da traqueostomia de pacientes críticos internados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário de Brasília, o HUB. Realizamos um estudo transversal com componente analítico retrospectivo, que analisou prontuários no período de julho a novembro de 2019. Esses dados dos pacientes eles estavam em um sistema eletrônico, o sistema GHU, que é um aplicativo que gerencia os prontuários de todos os pacientes internados no HUB e que é atualizado diariamente por uma equipe multiprofissional. Como critério de inclusão, tivemos pacientes que foram internados na UTI e que utilizaram assistência ventilatória, tinham mais de 18 anos. Para categorizar as informações, utilizamos uma planilha no Excel com as seguintes categorias: número do prontuário, dados pessoais contemplando nome, sexo, idade, data da internação em alta hospitalar, data da internação e alta da UTI, causa da internação na UTI, comorbidades pré-existentes, data da intubação e extubação, tempo de ventilação mecânica, data da traqueostomia e o óbito. Dos 113 pacientes que foram internados, analisamos 44 pacientes que estavam em assistência ventilatória. Com a média de idade de 57 anos, 25 desses 44 pacientes eram do sexo masculino e 19 do feminino. Causa da internação, tivemos 12 por problemas respiratórios, 1 por cardiovascular, 2 por neurológico, 20 no pós-operatório não traumático, 3 renal/metabólico e 6 outros. O sexo feminino passou mais tempo em ventilação mecânica, em dias, ficou em média de 6,7 e o sexo masculino 6,3. O tempo de internação hospitalar, o sexo feminino ficou em média 20 dias e o sexo masculino 18,3. O tempo de internação na UTI, o sexo feminino ficou 11,8 dias em média e o sexo masculino 9,8. Desses 44 pacientes, 20 foram a óbitos, sendo 6 do sexo feminino e 14 do sexo masculino. Falando dos pacientes que foram traqueostomizados, a prevalência da traqueostomia foi somente de 15,9%. Dos 44 pacientes que estavam em assistência ventilatória, 7 foram traqueostomizados, com a média de idade de 65 anos. Desses 7, 4 eram mulheres e 3 eram homens. Falando do tempo de internação hospitalar em dias, os pacientes traqueostomizados ficaram em média 36, os pacientes não traqueostomizados 15. O tempo de internação, os pacientes que foram traqueostomizados chegaram a ficar mais que o dobro, a média. O tempo de internação na UTI, os pacientes traqueostomizados ficaram em média 26 dias e os não traqueostomizados 7, chegou a triplicar. O tempo de ventilação mecânica, os pacientes traqueostomizados ficaram em média 12 dias e os não traqueostomizados 5. Desses 7 pacientes, tivemos 6 óbitos, sendo 2 do sexo feminino e 4 do sexo masculino. Concluindo o nosso trabalho, podemos observar que a prevalência da traqueostomia ela não foi alta, porém o tempo em assistência mecânica ventilatória foi duplicado e também triplicou o tempo de internação na unidade de terapia intensiva. Muito obrigada!